Olá a todos. Hoje gostaria de partilhar alguns textos da Palavra de Deus e alguns pensamentos acerca de um personagem bíblico do Antigo Testamento e depois iremos terminar com uma mensagem positiva e de motivação. Eu hoje gostaria de falar acerca de Adão. E vamos ler um texto no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 7 até ao versículo 17, na versão Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ónix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é um relato muito conhecido da Palavra de Deus acerca da criação do homem. E muita gente se preocupa e discute, e preocupa-se com isto, com a exatidão e a verdade do relato, se foi mesmo assim que o homem foi criado, que a humanidade surgiu ou não. Mas fazem isso porquê? O grande desejo de quem faz isso não é com a exatidão do texto bíblico, é procuram colocar em causa esse texto, dizendo que a Bíblia não é exata, que a Bíblia não é verdadeira e, portanto, não é confiável. Ou seja, pretendem extrapolar daqui para dizer que toda a Bíblia é falsa e que toda a Bíblia é cheia de mentiras e que a Bíblia não é, portanto, um livro confiável e onde possamos fundamentar a nossa fé. Mas eu não desejo entrar nessa discussão, porque essa discussão só serve para distrair e dispersar as atenções daquilo que era a verdadeira intenção de Deus quando Ele deixou e desejou que este relato ficasse registado na sua palavra. E o que é importante não é se o relato é exato ou não, isso não importa. O que importa são as verdades que transmitem, se essas verdades o são de facto ou não. E que verdades são essas que este relato acerca da criação da humanidade, da criação do homem, transmitem? Em primeiro lugar, a primeira verdade é que Adão foi o primeiro homem. O que é que eu quero dizer com isto? Independentemente de toda a discussão, a Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem. E essa é uma verdade, ou seja, significa isto, que a humanidade teve um princípio, que a humanidade não surgiu por geração espontânea, que o surgimento do homem não foi um acaso, não aconteceu, o homem não surgiu de uma série de coincidências, não foi por acaso. Outra verdade que este texto da criação da humanidade e do homem nos transmite é que o homem e a humanidade existe por vontade de Deus. Esta é a segunda verdade do relato bíblico, que a humanidade existe por vontade de Deus. Significa isto que, independentemente dos processos biológicos em que nos possamos perder sobre a origem da vida, o relato bíblico transmite a verdade universal e que está acima de todas essas conjecturas, que a humanidade existe. Adão foi criado porque Deus assim quis. Outra verdade
que este relato acerca da criação nos transmite é que Adão foi criado com um propósito. Ora bem, se Adão foi o primeiro homem e a humanidade existe por vontade de Deus, então podemos concluir que Deus tinha uma intenção quando criou o homem. Deus tinha um propósito para criar o homem. Deus tinha um propósito para criar Adão. Isto mostra-nos que a humanidade, que atualmente parece tantas vezes sem sentido, tem de facto um sentido. Há um propósito. Daí podemos individualizar, reduzir a escala e perceber, portanto, que a vida de cada um, que a tua vida, irmão, que a tua vida, irmã, cumpre um propósito. Daqui podemos olhar para nós mesmos e percebemos que cada um de nós tem pelo menos um propósito para existir, para estar na Terra. Outra verdade que este texto transmite também é que Adão foi o primeiro esposo. Depois de criar Adão, o primeiro homem, Deus observou claramente a necessidade social deste e criou uma esposa, uma mulher. Vamos ler o relato bíblico. Gênesis 2:18, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Que giro. Andando alguns versículos, em Gênesis 2:21, continua o relato a dizer assim: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne no seu lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, foi o homem que disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mulher e a sua mãe, para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Aqui temos o relato do primeiro casamento. Outra verdade que este relato nos transmite é que este relato fala da posição da mulher em relação ao homem. E este é um relato muito digno, porque a mulher foi deixada por Deus em pé de igualdade com o homem. É verdade. Esta seria a metade de Adão. Deus disse isso, que iria criar alguém que fosse como a metade, a outra metade de Adão. O relato da retirada da costela deixa claro que na união do casamento há uma ligação muito profunda, uma ligação de duas pessoas numa só. E isto deve de trazer-nos a consciência da importância que Deus dá ao casamento. Outra verdade que podemos aprender com as Escrituras acerca de Adão, podemos aprender com Adão, é que Deus deu ao homem e a Adão a liberdade de escolher. Não de escolher mulher, foi aquela mulher, ok? Adão não pôde escolher a esposa, só havia aquela. Adão não pôde escolher casa. A casa que lhe foi dada foi aquele jardim maravilhoso que lhe foi dado. Adão não tinha muita dificuldade em escolher a roupa todos os dias com que se havia de vestir. Sabem porquê? Porque andava nu. Ele também não tinha discussões com a esposa acerca das roupas e dos sapatos novos que esta quer comprar. Porque, sabem porquê? Porque ela também andava nua. Mas Deus deu a Adão e à sua esposa a possibilidade de escolherem os seus amigos, com quem andavam, as relações que manteriam. Ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal numa linguagem muito figurativa, o que Deus estava a dizer a Adão e Eva
era: eu quero que tu e a tua esposa sejam meus amigos, que nos encontremos e usufruamos de uma relação sincera de amor. Porém, para que haja uma amizade e um amor verdadeiro entre nós, tu tens de querer, tens de ser livre nessa escolha. Por isso está aqui, esta, que era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, é a opção que tens se não quiseres manter-te numa relação comigo. Foi Deus quem deu o livre-arbítrio, quem deu a possibilidade a Adão de não ser amigo de Deus. E isto é extremamente importante. O livre-arbítrio é crucial para que a humanidade possa voltar a um caminho de vida, amizade e amor para com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, foi para que entre eles, entre Deus e Adão e Eva, houvesse uma relação de amizade e de amor. Deus e o homem seriam amigos perfeitos. Mas para que essa amizade e esse amor fossem verdadeiros, teria de acontecer de livre e espontânea vontade. Sem ser livre, sem liberdade, não há amor verdadeiro, nem há verdadeira amizade. E essa é a razão, é também a razão pela qual vemos tanta gente fazer o mal e errar e a magoar até outras pessoas, porque elas estão no exercício do seu livre-arbítrio, estão no exercício livre da sua vontade própria, que tantas vezes é mal utilizada. Hoje, Deus permite tanta coisa, esperando apenas que no exercício desse livre-arbítrio, cada homem e cada mulher possa escolher reconstruir, reconstituir o seu relacionamento com Ele, para que quando Deus estabelecer o seu reino na terra, estejam com Ele apenas aqueles que o desejam, aqueles que estão com Ele de livre vontade. No princípio, Deus criou Adão e Eva e quis que eles tivessem uma relação de amor e de amizade com eles de livre vontade. E no futuro, Deus vai restabelecer o seu reino na terra e por isso apenas aqueles que estão com Ele de livre e espontânea vontade poderão estar com Ele também nessa altura. Assim, aqueles que não desejam estar com Ele não estarão. Estarão longe. Estarão onde escolheram estar. Longe da presença e de uma amizade com Deus. Gostava de ler agora rapidamente aqui acerca da queda. E diz assim Gênesis 3, 1 a 13, na nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim, me escondi e tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente que me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. 4 considerações muito breves acerca deste texto. Ninguém obrigou o homem e a mulher a comerem do fruto. A serpente colocou uma semente de dúvida na cabeça deles e eles preferiram acreditar na dúvida da serpente em vez de acreditarem na verdade de Deus. Eles exageraram o que Deus tinha ordenado como um processo de racionalização para decidirem pecar. Deus tinha dito que eles morreriam e eles, na verdade, como disse a serpente, não morreram. Ou será que morreram? Afinal, o que é a morte? Claro que morreram. Porque a morte é a separação. E eles, naquele momento, ficaram separados de Deus. Mas ao pecado da desobediência, eles ainda juntaram outro pecado. Que foi o pecado de jogarem a culpa para cima de outro. Não vale a pena esmiuçar muito o texto bíblico. Sabemos que a queda provocou diferenças, alterações cósmicas brutais, mas, sobretudo, provocou um distanciamento e, com isso, uma relação menos clara, menos óbvia, menos transparente entre a humanidade e Deus. Mas se o relato bíblico tivesse terminado apenas ali, era dramático para todos nós, era trágico, era um relato profundamente perturbador. Mas este contém 2 réstias de esperança, 2 pequenos pontos de luz. O primeiro lemos em Gênesis 3,15, na Nova Versão Transformadora, que diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a promessa da redenção definitiva em Jesus. E o outro temos em Gênesis 3,21 na NVI, que diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. E esta é a mensagem positiva com que temos que ficar, irmãos. É que Deus não desiste de nós. Mesmo quando erramos e pecamos contra Ele, Deus não desiste de nós. Adão e Eva pecaram. Eles decidiram não obedecer ao que Deus lhes tinha dito. Decidiram seguir a voz da serpente. E com isso ficaram separados de Deus. A sua nudez era o símbolo da intimidade e da transparência em que eles viviam e se relacionavam com Deus. E essa ficou quebrada quando eles tomaram consciência da sua nudez. E isto nós aprendemos que as nossas ações têm de facto consequências e que temos que suportar. Mas Deus não desiste de nós. Amém! Ele não desistiu deles. E fez roupas para que a nudez deles fosse coberta. E a relação deles, embora nunca mais voltasse a ser como era, pudesse, dentro do possível, ser restaurada. Tampouco nós não desistamos do Senhor, que Ele nunca desiste de nós. Hoje é o sangue de Jesus que cobre a nossa nudez diante de Deus e nos permite ter uma relação com Ele. Ele mesmo providenciou os meios para a nossa redenção, tal como fez com Adão. Porém, agora esses meios foram através de Jesus Cristo, que Ele providenciou os meios para nós mantermos uma relação com Ele. Mesmo para aqueles que, já tendo, tal como Adão, uma relação com Ele, Deus nunca desiste
Deus nunca desiste de ti. Amém. Josué,